Olá, minha gente, estamos de volta com o nosso Band Empresarial. Vamos conversar agora com o nosso querido Evandro Mazo. Tudo bom? Muito obrigado, Azevedo. Tudo jóia. Bom dia. Me fala um pouquinho. Evandro, presidente da Junior Achievement, Seção Bahia, e que está ocupando aí um grande legado que vem até do nosso querido amigo César, que é ex-presidente. Mas me fala, Evandro, assim, de maneira bem resumida, o que é a Junior Achievement? Boa introdução. Você, telespectador, Azevedo, Junior Achievement é uma organização, uma ONG, que tem 103 anos aproximadamente, surgiu nos Estados Unidos. Nós hoje estamos presentes em mais de 100 países, em todos os estados do Brasil e Distrito Federal, e a gente impacta no mundo em torno de 10 milhões de jovens todos os anos. A missão da Junior Achievement é trabalhar o empreendedorismo juvenil, a educação financeira e as vantagens de permanecer na escola. Então a gente tem uma agenda de educação por meio do empreendedorismo, a gente acredita que é uma excelente estratégia de engajar o jovem e poder fazer com que ele possa empreender. Que é um grande desafio para o Brasil no que diz respeito à geração de empregos. E a gente tem esse DNA mesmo, como é que está esse resultado, Evandro, do ponto de vista do jovem? Ele se incorpora a esse processo e vejo que talvez a questão do engajamento na sala de aula, a dificuldade, a evasão, seja um problema a tratar disso? Seja um problema. Com relação ao engajamento para o empreendedorismo, você sabe, o Brasil é um país que tem muitos empreendedores, inclusive bem classificado nesse posicionamento. No entanto, nós empreendemos muito por necessidade. A gente não tem uma qualificação, uma preparação para fazer isso de maneira mais profissional e com isso conseguir dar longevidade para as empresas. Mas cada vez mais a gente percebe que os jovens eles começam a se conectar com outros modelos de trabalho. E isso é a tendência ao que a gente acredita, seja por uma relação imposta pelas organizações, seja por um desejo dos jovens. Então a gente percebe que o jovem ele deseja empreender, mas para isso ele precisa não só de preparo teórico, de contatos, de informações, mais de networking. Às vezes ele se inspira no colega, se inspira numa pessoa e isso é o que faz ele se engajar nessa jornada de aprendizagem, de buscar oportunidades e empreender. Claro que ele vai empreender muitas vezes ali com uma coisa muito simples no seu bairro, mas esse é o grande gatilho para a gente poder inserir esse jovem e impulsionar ele nessa agenda de formação. E esse jovem que a gente está se referindo aí, você qualifica de que idade? Olha, o nosso foco principal é trabalhar com jovens de 14 a 17 anos, estudantes de ensino médio. Nós temos uma gama de programas, como eu já disse, e a grande diferencial que a gente tem é o mão na massa. A gente tem um programa chamado Mini Empresa, que ajuda esse jovem a conceber uma ideia de um produto, de um serviço e desenvolver esse serviço, inclusive apontar fluxo de caixa, qual foi o investimento necessário e ao final apurar qual foi o lucro que esse produto, que essa empresa deu. Às vezes uma coisa que a gente está olhando assim parece super simples, mas que se não fizer esse engajamento e esse treinamento não acontece. Exatamente, faz toda a diferença. Nós temos atuado muito com o ensino público. Essa é uma agenda muito forte que a gente tem. Nós nos viabilizamos através ou de clientes que contratam os nossos serviços e definem como nós devemos modelar essa trilha e atender, seja lá a comunidade onde ele está inserido ou alguma comunidade que ele quer desenvolver. E nós temos também os mantenedores, que é aquele que deposita um recurso, uma esperança ali nesse movimento, mas não define o que nós vamos fazer. E aí a gente, então, baseado na experiência, a gente organiza. Só para você ter ideia, Azevedo, nós estamos há 16 anos na Bahia. No Brasil, a Junior Achievement existe há 36 anos. Na Bahia, nós estamos há 16. Nesse período, nós já impactamos mais de 80 mil jovens. Nossa, são jovens que poderiam estar aí soltos na rua, de alguma forma, impactando diretamente ou sendo captado vamos colocar na palavra, pela bandidagem, de alguma forma, e que refletiria diretamente na nossa sociedade. E quando a gente avalia o custo-benefício desse investimento, ele é ínfimo. O valor de poder recuperar um jovem é imensamente maior, talvez multiplicado por 1000, e eu estou sendo conservador, do que você investir na base, estimulando ele a buscar bons amigos, a buscar bons relacionamentos e vislumbrar algo além, muitas vezes, da sua realidade.
né? Então é uma agenda extremamente do bem e que a gente tem aí o desafio não só de ampliar esses números, mas uma prioridade nossa para os próximos 2 anos é tentar impactar mais cidades do interior. Como está acontecendo esse movimento do ponto de vista empresarial? Eu estou falando isso e provocando você que está nos vendo, nos ouvindo, de que de alguma forma essas empresas precisam cada vez mais se engajar em projetos como esse. Depois a gente se queixa que não tem a mão de obra suficiente ou que está vivendo num lugar sem segurança de alguma forma. Por quê? Não engajamos, não trazemos isso desse jovem para poder se engajar, se inserir. Então, eu me lembro muito bem que às vezes a gente precisa também fazer o projeto e apresentar para essa empresa. Pode ser um caminho também, olhar, ver a identidade que essa empresa tem e como a gente pode, de alguma forma, fazer um projeto em conjunto, Evandro? Sim, perfeito. Sim, os caminhos são variados, né? A empresa pode definir como ela quer trabalhar, a gente mostra o nosso leque de mais de 20 soluções, desde soluções de uma tarde de trabalho, né? Ou um dia onde o empresário recebe um desses jovens, é um programa chamado Empresário Sombra. Opa. Então o jovem passa o dia com ele ou a tarde com ele na rotina que ele tem de trabalho. E essa é uma excelente estratégia de inspiração e engajamento para esse jovem. Até programas como o Mini Empresa que eu comentei que dura 4 meses. Então a empresa ela define o público que ela quer atingir e em que localidade. E aí com base nisso a gente constrói então uma trilha de aprendizagem formada por um ou diversos programas. Outra coisa importante, né, está na veia da responsabilidade social empresarial, o ESG, né, esse dia que está aí agora, tanto do ponto de vista de trabalhar a responsabilidade social, investindo numa comunidade vizinha e inserindo os seus colaboradores como voluntários da Junior Achievement. Então aqui o recado vai para os empresários e para as pessoas físicas que queiram se voluntariar conosco nessa agenda de desenvolver e de maneira muito especial inspirar os jovens. Eu acho o exemplo, a gente sempre fala, né, que a palavra de alguma coisa motiva, mas o exemplo realmente faz a coisa acontecer. Certo. E eu acho que isso é uma experiência extremamente interessante. Posso dizer isso de ponta aqui, com um exemplo prático, a gente conseguiu trazer, inclusive, a quem eu parabenizo, a MRV, para poder participar e se engajou num projeto com a Junior Achievement, provoco outras empresas para que possam fazer também e que, de alguma forma, sai e apresenta-se resultado, ou seja, você tem dentro, ou seja, a presidência está ocupada por você, mas tem todo um apoio que, de alguma forma, apresenta para esses empresários o resultado daquilo que está sendo de alguma forma feito, né? Isso, ou seja, existe todo um back-office por detrás para apresentar isso. Exatamente, né? Nós temos o nosso, além do conselho diretor, que são 3 pessoas, nós temos o nosso conselho consultivo, que é quem nos orienta, quem abre portas para a gente, né, para que a gente possa engajar empresas nessa agenda do bem. E esse é um grande desafio, Azevedo. A gente teve um alto desengajamento de empresas apoiando a Júnior nos últimos 3 anos. Né, e que justamente um período muito crítico, que é uma maneira da gente não só, né, olhando para o lado empresarial, investir na comunidade onde ele está inserido, impactar aqueles jovens, mas também para a gente trabalhar uma agenda de mitigar a evasão escolar. Esse é um grande desafio que nós estamos vivendo hoje, a gente já conversou sobre isso, mais de 1.400.000 aproximadamente, dado da PNAD, estudantes de 6 a 17 anos deixaram de frequentar as escolas no último ano, e isso é 1.400.000 problemas que nós teremos daqui para frente, né? Seja porque eles ganham pouco, subemprego, movimenta pouca economia, seja porque eles podem ser cooptados aí pelo crime, pelo tráfico e aí, muito pior, sobretudo para eles e para as famílias deles, né? Então, chamar as empresas para nos apoiarem, seja como clientes, seja como mantenedores e também parceiros, vai fazer com que a gente impacte muito mais jovens, com trilhas mais robustas, inclusive trabalhando desde o planejamento de carreira até a inserção desse jovem no mercado de trabalho. Essa é uma prioridade que a gente tem para esses próximos 2 anos e poder chegar no interior. Né? Hoje nós estamos muito concentrados na capital. E uma coisa muito interessante que aconteceu na pandemia é a digitalização das nossas soluções. Até 2019 nós só aplicávamos os nossos programas de maneira presencial. A partir de 2021 nós começamos a aplicar todos os programas de maneira online. Então claro que o presencial é muito rico para troca e para cocriação de soluções. E para fazer o sistema girar, né? Esse ciclo virtuoso de alguma forma. Né? Mas o virtual faz a gente chegar em todas as cidades da Bahia de maneira muito barata.
né? Então, poder impactar esses jovens, poder estimulá-los a empreender é fundamental. Da Bahia está tão rico, Evandro, a gente até percebe isso. Você já teve experiência do agronegócio, Luiz Eduardo, Barreiro, Itabuna, Ilhéus, ou seja, há uma riqueza impressionante. Você vê grandes empresários saindo, tive a oportunidade com o programa de conhecer grandes empresários que antes eu não tinha a oportunidade de ver. Então, vamos se engajar nesse processo. Isso que você falou é muito importante, ou seja, se a gente tem a dificuldade com os nossos filhos em escolas privadas, nesse momento remoto, de manter eles fixados em faculdade, escola e tudo mais, imagina no jovem com as dificuldades do ambiente onde ele trabalha, e vamos faltar na prática o ESG, para não ficar só no discurso, até porque grandes fundos estão olhando muitas empresas para poder fazer os seus investimentos em que realmente põe em prática isso, né? Exatamente. E outro ponto sim, importante é que nessa nossa agenda nacional, né, com várias Junior Achievement, a gente coopera muito em termos inclusive de métodos. Se a gente não tem o melhor método aqui, nós vamos buscar quem tem nessa rede. Né? Então nós teremos com certeza uma solução para aquele tipo de impacto que você quer fazer no seu negócio. Ou seja, as boas práticas de alguma coisa se conversa porque de alguma forma está sendo olhado o Brasil como um todo, né? Como é que acontece? Existem reuniões com a periodicidade de alguma forma para que essas conversas aconteçam? Existe, né? Então nós temos, como comentei, né, o conselho consultivo, o conselho diretor, e nós temos uma equipe de profissionais contratados da Junior Achievement. Esses profissionais se reúnem com as outras Junior pelo menos uma vez por mês. Né? E nesse movimento, por exemplo, a Junior Brasil, que tem o papel de conectar muito essa rede, ela capta diversos projetos em São Paulo, com empresas multinacionais de atuação nacional. E aí elas repassam esse dinheiro para os estados, de acordo com a regra daquela grande empresa, para que a gente possa atender. E é também uma reunião semestral entre os presidentes do Conselho Diretor para trocar boas práticas. Daí, por exemplo, que surgiu a decisão de virtualizarmos a nossa atuação. Perfeito. Né? E interiorizá-la também em função dessa exatamente. E é uma comparação do bem, porque a gente começa a imaginar, pô, como que essa regional está conseguindo fazer isso? Eu também preciso fazer. Né? É o benchmark e a troca das boas práticas. Isso estimula demais. Por isso, do interessante da gente juntar esses jovens, porque eles vão ali se inspirar, eles vão ver boas práticas. Nós tivemos jovens que abriram empresas de fato. Nós tivemos jovens que se engajaram e hoje moram fora do país, empreendendo inclusive fora do país. Né? Então é uma agenda, obviamente, que a gente fala em empreendedorismo, abrir um negócio, tocar um negócio, mas a gente considera também o intraempreendedorismo, que é ele tentar fazer diferente no ambiente de trabalho e empreender esforços para mudar aquela realidade, e isso é muito bom para ele e para a empresa. 2 pontos, você tem aí uma tarefa, a gente já está vendo aqui pela própria conversa, uma conversa que ele vai tirar de letra, mas me diga 2 pontos assim, você já tocou, mas eu queria que você frisasse 2 pontos na sua gestão, que começa agora, 2 anos, né, Evandro? Como os principais pilares agora de suas metas para poder conseguir fazer isso. Então, em conjunto, né, com o Conselho, nós estamos definindo o nosso planejamento estratégico. A posse, inclusive, vai acontecer no dia 15 de março. Vou lhe fazer o convite e que a gente possa estender a todos vocês, telespectadores. Prioridade 1. Conseguir mais mantenedores e clientes para a gente aumentar o número de jovens impactados. Prioridade 2, avançar na interiorização, né? Não só nas grandes cidades, mas também nas cidades menores. E meta número 3 é poder olhar as trilhas e planejar os programas como uma trilha, para ajudar esse jovem a planejar a sua carreira, ter pílulas de empreendedorismo e educação financeira e, ao final, trabalhar para inserir ele no mercado de trabalho. Evandro Mazo, presidente da Junior Achievement Seção Bahia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Band Empresarial e desejo o maior bom trabalho, porque boa sorte desejo a quem não se prepare, você é extremamente preparado para fazer um belo trabalho com esse jovem daqui da Bahia e que a gente possa cada vez ter mais empresas, gente, engajadas num projeto maravilhoso como esse. Então não deixe de procurar Junior Achievement. Obrigado, Evandro. Muito obrigado, Azevedo. Você que quiser ter contato conosco nas redes sociais JA Bahia, você já encontra a gente no Instagram, ou gerência@jabahia.org.br. Você é muito bem-vindo para nos ajudar a impactar mais seres humanos, mais jovens no Brasil e na Bahia. É isso aí, gente. Acabando o nosso Band Empresarial deste sábado. Mas se você não assistiu, vai lá no YouTube, Band Empresarial. Vai estar essa entrevista lá toda com o nosso querido Evandro Mazo, presidente da Junior Achievement Bahia.
E sábado que vem, 10 horas da manhã, estou eu aqui de volta com vocês para a gente fazer mais um Band Empresarial e trazer informações boas sobre esse mundo tão fantástico. É isso aí, eu sou Azevedo Filho, fique com a gente.